Olá, vestibulandos, mais uma vez aqui, professor Orlando Castro, de Geografia. Vamos continuar falando de Geografia do Brasil e hoje o nosso tema é a industrialização brasileira. Venha conhecer isso com a gente. A industrialização brasileira é um assunto que constantemente vem nas provas, mas antes eu gostaria de falar para vocês, para você curtir aí o nosso portal, a nossa página no Facebook, que você aproveite cada momento aí para você parar a hora que você quiser na sua casa, anotar os nossos roteiros, porque é muito importante você fazer isso, você anotar, você prestar atenção, você colocar as suas dúvidas aqui, curtir, se inscrever no nosso portal, porque isso com certeza vai motivar a gente a continuar nesse projeto aí de ajudar você a realizar o seu sonho. Bem, industrialização brasileira. A imagem aqui mostra um ex-presidente, com certeza você já conhece, né, o presidente Getúlio Vargas e a Petrobras, que foi sinônimo aí do nacional desenvolvimentismo da nossa indústria. Mas, primeiramente, o que é a industrialização? Como podemos definir isso? Olhe para cá. Perceba bem aí a nossa definição. A industrialização corresponde a um processo de automação e robotização da produção. Essa é a definição aí da industrialização. Qual é o período desse processo aí? O período surge no final do século XIX, mas ganha impulso a partir da década de 30, quando o Brasil aí deixa aquela economia agroexportadora que anteriormente predominava, aquela sociedade rural, patriarcal, começa a dar lugar a uma outra sociedade, a uma outra estrutura, a estrutura urbana industrial. E quais as causas, quais os fatores que levaram isso a acontecer? Podemos destacar aqui a Primeira Guerra Mundial. Percebam bem aí que o Brasil ele vai acabar se favorecendo com a guerra. Por quê? Porque o que antes ele importava, agora ele vai exportar, ele vai produzir esses produtos. Então percebam aí que essa é uma característica importante. Ele vai substituir as importações e vai começar a produzir. A acumulação primitiva de capitais. É importante você compreender que o café ele vai gerar condições financeiras para isso. O café ele vai gerar capitais que vão ser reinvestidos em fábricas. A infraestrutura pré-existente. O café ele deixou um legado. Como nós falamos na aula anterior, ferrovias, portos. E isso vai ser reaproveitado, além de bancos, além da infraestrutura urbana. A decadência do café também ela vai ser importante, porque vai tirar do poder a elite que comandava esse país, a aristocracia rural, baseada aí na famosa política do café com leite, vai sair de cena. E uma nova elite vai surgir, a burguesia industrial. A existência de um mercado consumidor interno e a mão de obra imigrante também vão contribuir para essa industrialização. O trabalho assalariado já começa na segunda fase do café no Oeste Paulista, vai ser importante para isso. E a ascensão de Getúlio Vargas, considerado o pai da industrialização brasileira, pai dos pobres também. Vargas vai ser decisivo nesse processo de nacional desenvolvimentismo que começa principalmente a partir da década de 30. Você pode olhar na imagem que destaca aqui uma engrenagem de uma máquina tomando café e dizendo assim: sou fator primordial para o desenvolvimento da indústria no Brasil no século XX. É isso mesmo. O café vai criar pré-condições para a industrialização. Como nós falamos agora, infraestrutura pré-existente, mercado consumidor, mão de obra, destacando os imigrantes que vêm para o Brasil para trabalhar no café e depois vão ser reaproveitados na indústria. Lembrando que esse imigrante ele já conhecia o processo fabril na Europa e veio para cá ajudar a desenvolver a economia do café, primeiramente, e depois a indústria. Características da industrialização brasileira, o perfil da indústria brasileira. Cabe na sua mão. Acompanhe comigo aqui. Substitutiva, já falamos ainda há pouco, porque
o Brasil vai substituir as importações. O que antes ele importava, ele vai agora produzir. Tardia, porque a industrialização brasileira ela ocorre depois dos grandes centros do capitalismo. Então é um processo considerado tardio. Periférica, porque vai ser uma indústria inferior comparada dos países desenvolvidos. Dependente de capitais estrangeiros. O endividamento vai ser uma marca infeliz da nossa industrialização. Concentrada principalmente na região Centro-Sul, em especial no estado de São Paulo, que herdou aí essa liderança econômica desde a época do café. Então, esses 5 pontos, essas 5 características são importantes para você não esquecer. Anotem aí, características da industrialização brasileira: substitutiva, tardia, periférica, dependente e concentrada. Aí o mapa da industrialização brasileira. Acompanhe aqui com a gente. Você percebe aqui que o Sudeste, né? Aqui São Paulo, Rio de Janeiro, em destaque em vermelho, é a área que tem a maior concentração industrial. Aqui o Sul, depois, e parte do litoral nordestino e alguns pontos da Amazônia, principalmente aí em Belém e Manaus. Então você percebe no mapa aquela característica que eu falei ainda há pouco para vocês, que a industrialização ela é concentrada no Sudeste, no Centro-Sul, em especial no estado de São Paulo, e isso se deve a fatores históricos, políticos e geográficos. As fases da industrialização brasileira. A indústria não ocorreu de uma forma muito rápida, digamos assim. Ocorreu aí basicamente de 1930 até aí os anos 70, que chamamos de nacional desenvolvimentismo. E aí, a primeira fase, nós vamos chamar aqui de fase incipiente, uma fase ainda frágil, que não contava ainda com apoio governamental, que vai basicamente até o final de 1930. Até 1930 você já tinha algumas indústrias no Brasil e essas indústrias eram pontuais, destaque a reparação de alguns empresários, como Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, como aí Francisco Matarazzo, né? Aí Guine, entre outros empresários que vão acreditar na indústria e vão se desenvolver, porém sem apoio do Estado. Você sabe que esse Estado ele era agroexportador, baseado na política do café com leite. Então a indústria não era incentivada pelo governo, e sim o café, por exemplo. A partir de 30 isso muda. Nessa primeira fase você vai encontrar o capital privado nacional, esse capital aí é desses empresários. Você vai ter a introdução de indústria de bens de consumo não duráveis, ou seja, uma indústria mais simples, o que gradativamente vai se modernizar. A segunda fase, acompanha comigo aqui, você já vai ter a indústria de base. Já aí o período da chamada Era Vargas. O Vargas que é considerado o pai da industrialização brasileira, aquele que vai incentivar a criação de indústrias nacionais, as chamadas empresas estatais, destacando aí a Petrobras, a CSN, a CVRD, a Companhia Vale do Rio Doce, entre outras empresas aí do setor principalmente siderúrgico, metalúrgico, a chamada indústria de base. Essa indústria também é chamada de bens de produção porque é matéria-prima e energia essenciais para a produção industrial. E aí eu destaco para vocês a campanha, o slogan que o Vargas fez na época da criação da Petrobras, né, que o petróleo é nosso, por isso aquela mão suja de petróleo que você viu no início. A terceira fase é chamada aí de plano de metas. Por quê? Porque vai ocorrer de 55 a 60, período do governo JK, né? Juscelino Kubitschek vai continuar a desenvolver a indústria nacional. E aí ele vai introduzir o capital estrangeiro. Então, multinacionais como a Volkswagen, como a Arno, como a GM e outros que vão se expandir no nosso país, como a Ford, vão desenvolver ainda mais a indústria nacional. Essa indústria estrangeira ela vai desenvolver principalmente o setor de bens de consumo duráveis, como a indústria automobilística, como a indústria eletrônica. É muito importante destacar que há uma diferença entre a Ford no Brasil e da Ford do Brasil. Essas empresas são multinacionais e estão aqui querendo se aproveitar de vantagens que eles têm, como o mercado consumidor, como aí os incentivos fiscais
e uma série de outras vantagens que o país oferece e por isso elas estão aqui. Então é bom destacar essa informação. A formação aí de um tripé econômico. Com o JK você tem a presença aí dos 3 capitais, capital privado nacional, o capital estatal e o capital privado multinacional. Você tem os principais ramos da indústria, os de bens de consumo não duráveis, os de bens de consumo duráveis e os bens de produção. Então, ou seja, há a formação de um parque industrial complexo, de um tripé econômico. E aí, o slogan do JK, 50 anos em 5. Mas é bom destacar aí que uma dívida de 100 vai se formar, porque os anos JK foram anos de prosperidade, de desenvolvimento, de modernização, de integração, mas que geraram um elevado endividamento. Bem, um outro momento importante dessa industrialização vai ser aí o governo autoritário, a ditadura militar de 64 e 85, e destacamos também o chamado milagre econômico, que vai de 68 a 72, durante aí o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Esse milagre econômico, ele vai se dar a partir de algumas características. Por exemplo, crescimento de 10% ao ano. Nesse período, um crescimento significativo. O Brasil pula da 43ª economia para a 8ª. E aí todo um fanismo, todo um nacionalismo, porque o Brasil fervia no movimento de contestação à ditadura militar. O slogan é exportar é o que importa. Ou seja, o Brasil queria produzir cada vez mais e mais, e aí novas usinas hidrelétricas, novas indústrias vão se desenvolver, a exploração de recursos naturais, como de minérios na Amazônia, especial em Carajás. O aumento do endividamento externo também vai ser uma das marcas do governo militar. A construção de uma infraestrutura aí de estradas também, uma infraestrutura aí de geração de energia, de telecomunicações. O aumento da concentração de renda também vai ser visualizado. A economia vai crescer, mas esse crescimento não vai gerar um aumento do salário mínimo, um aumento da distribuição de renda. Então esses pontos são importantes você compreender durante a ditadura militar. A indústria ela vai continuar a se desenvolver, o país vai continuar a se modernizar, no entanto, vai manter ou até expandir as desigualdades sociais e regionais no Brasil. Nos anos 80, passamos do milagre para o desastre econômico. Percebam bem aí que nós vamos viver a chamada década perdida. Por quê? Porque a economia brasileira não vai crescer. Muito pelo contrário, começa a haver uma recessão, começa a haver aí uma queda livre nesse crescimento. Isso se dá primeiramente porque nos anos 70, principalmente aí nos anos de 73 e 79, você vai visualizar a chamada crise do petróleo. A primeira em 73 e a segunda em 79. Como o Brasil era dependente do petróleo árabe, o Brasil vai sofrer um grande ataque na sua produção na medida em que vai ocorrer um aumento dos custos da produção fruto do aumento do barril do petróleo. Então, somado à economia mundial, que vai também sofrer com esse aumento significativo, e aí o consumo, a produção começam a diminuir. Então, você vai ter aumento do custo com a produção, e para piorar a situação, há uma cobrança da dívida externa do nosso país. O FMI, por exemplo, os organismos credores começam a cobrar do Brasil aquela dívida que foi feita há décadas anteriores para industrializar. E no momento em que o Brasil passa por uma recessão, passa por uma crise, não só o Brasil, a economia mundial. E aí coincide também com uma crise política, que vai levar ao fim do regime militar e uma série de tentativas frustradas de recuperar a economia por meio de planos, como o plano Bresser, como aí o plano Verão, o plano Sarney, enfim, uma série de planos aí que vão buscar recuperar a economia, o que não vai acabar acontecendo. E aí o Brasil se vê obrigado a avançar num sistema perverso de privatizações. E a partir daí o Brasil começa a vender, a desnacionalizar essa economia. E aí aquela economia iniciada com Vargas, desenvolvida com JK e amadurecida com os militares, começa a se desfazer.
O nacional desenvolvimentismo dá lugar a uma transnacionalização da economia. Percebe-se também nesse período uma desconcentração industrial. Indústrias saindo dos centros mais tradicionais do Sudeste e indo em direção aí ao Nordeste, ao Centro-Oeste, ao Norte, em busca de vantagens locacionais, como mão de obra barata, infraestrutura barata também, incentivos fiscais, localização estratégica, incentivo energético, fundiário. Tudo isso vai fazer com que a indústria venha a começar a sair. Porém, é importante destacar que ela ainda está concentrada no Sudeste, o que alguns chamam de desconcentração concentrada. A indústria está saindo do Sudeste, mas ainda se concentra lá. E aí, esse gráfico, acompanha aqui, ele mostra muito bem essa concentração desconcentrada. Ou seja, a indústria ainda está em maior número no Sudeste, mas vem gradativamente perdendo empresas para outras regiões, como o Sul, como o Centro-Oeste, o Nordeste e o Norte. O fim da economia nacional, os anos 90, ele vai perceber alguns pontos importantes, como a substituição do nacional desenvolvimentismo pelo neoliberalismo, uma política aí baseada nas privatizações, redução dos gastos públicos, abertura ao capital estrangeiro, e serão privatizadas 70% das empresas nacionais. Redução dos gastos públicos, aumento da carga tributária, tudo isso para fazer a economia voltar a crescer. Destacando aí o Plano Real do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que buscou aí estabilizar a nossa moeda e tentar valorizar a mesma, incentivando o consumo. Atualmente o Estado ele vem passando de empreendedor, de empresário, que historicamente foi, para um Estado agora subserviente, servil do grande capital, né? Sendo agora um regulador da economia. E aí, para a gente finalizar a nossa videoaula, as consequências da industrialização do Brasil. Vamos lá, acompanhe aí. Substituição de uma economia de arquipélago para uma economia urbana industrial integrada. Então, aquele Brasil rural por um país urbano industrial integrado. A consolidação de uma modernização conservadora. A indústria vai modernizar o país. No entanto, vai conservar ou até ampliar as desigualdades sociais e regionais. Afirma uma DTT, uma divisão territorial do trabalho, onde você vai ter a Amazônia fornecendo matéria-prima, o Nordeste, mão de obra, e o Centro-Sul, produtos industrializados, que vão caracterizar o chamado DDC, o desenvolvimento desigual e combinado das regiões. Aprofunda a desigualdade social e regional, formação de um tripé econômico industrial, baseado naqueles 3 capitais e nos 3 ramos industriais que nós falamos. Bens de consumo não duráveis, duráveis e os bens de produção. Capital privado nacional, estrangeiro e estatal. O aumento do endividamento externo estimulou a urbanização do país, porque a indústria, quando chega ao campo, ela causa impacto, ela gera êxodo rural, ela gera concentração de terra. E a integração do território brasileiro, baseado no sistema rodoviário, influência americana, resultado da malha rodoviária criada aí pelo governo militar. É isso aí, galera. Falamos de um assunto importante que você vai ver com certeza nas provas dos vestibulares. Faça sua pergunta, deixe embaixo aqui que a gente vai, o mais breve possível, responder. Não deixe de estar sempre ligado no nosso canal, curta a nossa página no Facebook. Muito obrigado e até a próxima.